estaremos falando sobre um assunto que com certeza você aprendeu já há algum tempo lá no catequismo, que você aprendeu na escola bíblica dominical, ou que você já aprendeu ouvindo de alguém. E talvez você não tenha dado muita atenção para isto. Vou falar sobre o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo. Muitas pessoas começaram a ficar desesperadas, achando que o mundo já estava acabando agora nesse tempo de coronavírus. Calma, não é bem assim. Pelo menos não por enquanto. Mas nós precisamos falar disto. Muitas vezes nós queremos ouvir apenas boas palavras, principalmente nas igrejas, quer-se ouvir somente boas palavras, palavras que vêm de acordo com as nossas necessidades, palavras que vêm como afago aos nossos corações, mas precisamos encarar que há realidades que nos aguardam, porque o mundo ele se tornou tão mau, tão corrompido, e a Bíblia já diz sobre tudo isso que está acontecendo e que ainda acontecerá. Nós precisamos estar atentos às verdades que nós não poderemos fugir delas. Embora estas palavras sejam palavras firmes, sejam palavras que a princípio podem produzir em nós algum temor, elas não foram escritas com este propósito. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou para que estes reinassem, estivessem para sempre com Ele, desfrutando das maravilhas daquilo que Deus criou. Porém, o inimigo das nossas almas, Satanás, entrou no jardim do Éden e induziu a Adão e a Eva que desobedecessem a Deus. Desde então, Deus levanta profeta, sacerdotes, juízes durante toda a história para que estes homens pudessem falar a respeito de Deus para a humanidade. Porém, mesmo assim, diante de tantas profecias, de tantas falas, a humanidade ainda não se voltou, ou aquela ainda não havia se voltado totalmente para Deus. Deus decide então enviar o teu filho. Deus se revela na forma de homem e vem a habitar nesta terra. E Jesus Cristo vem e morre para que a humanidade fosse perdoada dos seus pecados através da morte de um homem santo. Mesmo assim, a humanidade perdoada ainda rejeita o Cristo na cruz, não reconhecendo e não querendo ser salva pelo sangue derramado na cruz. Como assim não querendo? Porque o querer não é caracterizado nas palavras, mas na ação. Numa ação em que você abre mão de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e passa a viver em novidade de vida. Falar que quer Deus, ou que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor,
e que Ele morreu por você, não é suficiente, mas a suficiência está nas suas ações. Quando verdadeiramente você se entrega e passa a viver como um novo homem, uma nova mulher. A partir deste momento, você passa a entender Jesus, a entender Deus, debaixo de uma perspectiva não somente da palavra escrita, mas da palavra viva. Jesus disse que Ele é a palavra, uma palavra viva. Por isso que, quando nós lemos a Bíblia, ao contrário de quando nós lemos uma revista, as letras parecem saltar aos nossos olhos. E nós entendemos, através do Espírito de Deus, dentro de nós, o que verdadeiramente aquilo está dizendo. É por isso que talvez você lê a Bíblia e diz, não entendo nada. É porque a Bíblia não se lê como você lê o jornal. Você precisa tirar um tempo e pedir, Deus, me ajude a entender o que está escrito aqui. E sobre o que está escrito sobre o fim do mundo. Eu preciso dizer isso para vocês, como um amigo de vocês, como uma pessoa que quer o bem de vocês. O fim do mundo não é para o mal. O fim do mundo é para o bem. É para que se cumpra na vida daquele que crê a eternidade, a promessa da eternidade com Deus. E há muitos versículos na Bíblia que vão nos mostrar que o fim está realmente se cumprindo. Olha só, eu vou ler com vocês alguns versículos e durante essas leituras falarei sobre eles. Nós temos breves momentos, eu não vou delongar como sempre, mas nestes dias nós estaremos falando sobre isso. Então, preste bastante atenção. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Nós temos visto isto acontecer e já há um bom tempo. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Nunca se ouviu falar de tantas guerras. Não há tempo de paz no mundo. As guerras são constantes. A Bíblia diz sobre guerras, diz sobre terremotos. Acontecem aproximadamente 500.000 terremotos no mundo. A fome a cada dia aumenta no mundo, não só em países da África, como nós já sabemos, mas também em muitos outros países, como a Síria, e até mesmo no nosso país. Isso já houve uma diminuição, mas ainda há muita fome. Isto não é o fim. Isto chama-se o princípio do fim. Isto são sinais de que o fim se inicia. Segundo Timóteo 3, 1-3, diz assim: sabei disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Quanta maldade em homens e mulheres neste mundo, nós podemos ver que isso aqui a Bíblia já diz há muito tempo. Homens egoístas. Quando eu digo homens, eu digo ser humano, não só homens, não só o sexo masculino, mas homens e mulheres egoístas, que só pensam em si, nesse tempo de coronavírus. Pessoas aproveitando do outro, pelo egoísmo, preocupando-se com si, forjando álcool em gel, pessoas forjando agora, ludibriando a economia, superfaturando os aparelhos respiratórios, hospitais, dinheiro público sendo desviado em pessoas egoístas, pessoas avarentas, amam o dinheiro é o Deus dessas pessoas, pessoas presunçosas que fazem suposições e fazem dessas suposições verdades, ímpios, pessoas ímpias, pessoas que cometem impiedade, cometem a maldade e não se sensibilizam por isto, sem amor pela família, irreconciliáveis, ingratos, pessoas ingratas que recebem um bem e não sabem nem ser grato, não sabem nem retribuir a bondade que recebem, pelo contrário, pessoas que não se dominam, pessoas cruéis, pessoas inimigas do bem. Cada dia você vê a TV, você não acredita, porque cada dia tem uma situação pior que a outra. Cada dia uma maldade maior que a outra. E nós, se não tomarmos cuidado, nós também perdemos a nossa sensibilidade. Porque a maldade assola a humanidade. E nós, se não tomarmos cuidado, também os nossos corações se endurecem. E nós assistimos a TV e nós vemos que uma criança foi violentada, que uma mulher foi esquartejada, que o outro foi assassinado com inúmeros tiros, e aquilo não mexe mais com nossas emoções, com o nosso coração, porque nós nos transformamos também em pessoas insensíveis, sem perceber isso. Não podemos deixar que isso aconteça em nós. Lucas, capítulo 17, versículo 28 e 30, diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As coisas parecem estar normais, apesar dessa doença, do coronavírus aí, desse vírus que veio da China, intencional ou acidental, mas as coisas parecem ainda estar normais para nós. Nós ainda podemos voltar a viver praticamente normalmente daqui a poucos dias, e isto não pode deixar-se sair da nossa mente. Este tempo, nós não podemos esquecer o que aconteceu neste tempo. Eu não falo nós deixarmos de sofrer, mas este tempo está nos mostrando muitas coisas. Nos mostrando que é fácil dominar o mundo. Está nos mostrando que é fácil dominar uma sociedade. É fácil dominar as nações. Porque este vírus veio assolando o mundo e as pessoas ficaram presas em sua casa. Em suas casas. Viram como é fácil dominar? A televisão começou a falar: fique em casa, e a maioria da população ficou na sua casa, muitos por medo. E uma população amedrontada, uma população, um povo, uma nação fragilizada, é uma nação facilmente dominada. É por isso que você precisa entender que há muitos aproveitadores neste tempo, aproveitando-se da situação de saúde, de crise na saúde mundial, líderes
se aproveitando para subjugar os povos. A normalidade que nós estamos buscando, esperando, ela virá. Mas, queridos, meus amigos, amigas que me ouvem, saibam que o mundo não será o mesmo. Que futuramente algo novamente aparecerá. E depois desta experiência, entendam, eu vos falo como amigo. Depois desta experiência que tiveram, que é fácil dominar o mundo, muitas outras coisas surgirão no futuro. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se esfriarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mateus 24, 14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Neste tempo, eu estou aqui falando com vocês, aproveitando esta oportunidade. Eu não precisaria tirar aqui este tempo. Eu sei que talvez em algum momento possa parecer incômodo a vocês, em algum de vocês, mas eu trago para vocês palavras de vida, de esclarecimento, para que vocês possam abrir os seus olhos e os seus ouvidos à palavra de Deus. Com amor eu vos falo, para que esta palavra chegue aos seus corações e que verdadeiramente vocês entendam que há algo além desta vida. Há algo além da vida física. Nós temos corpo, alma e espírito. Quando este corpo vai para o cemitério, a alma se encontrará com Deus, com Jesus, um dia, para o dia do juízo final. Este tempo, esta vida, é um tempo de estágio nosso nessa terra, para que possamos ser aprovados e um dia estarmos para sempre com Deus. Não tem sentido se esta vida, se tudo acabasse aqui. Não tem sentido se nós fôssemos como os animais. Não tem sentido. Tem que haver um lugar melhor para nós irmos. Este lugar se chama eternidade com Deus. E nós estamos caminhando para este tempo. Que você ouça a minha palavra, minhas palavras com amor, porque são palavras de amor aos seus corações. Vamos orar. E se você quiser abrir o seu coração para que Jesus possa entrar nele e fazer morada nele, e que você faça uma aliança com Jesus aí agora, onde você está, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos por este dia e por esta noite. Obrigado pelos moradores destes bairros, do bairro Goiânia e do bairro Alvorada. Que essas pessoas sejam fortalecidas, que sejam guardadas, protegidas pelo Senhor. Eu quero abençoar essas vidas. Que todo homem, que toda mulher, jovem, adolescente, criança, sejam abençoados por ti. Ó Deus, sei que muitos que me ouvem precisam de sentir a tua presença neste momento. Além dessas palavras que eu falo, precisam sentir a tua presença. Precisam sentir o Senhor agindo
nos corações, nas vidas neste momento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, todos os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas palavras mal faladas, os nossos maus pensamentos, as nossas ações maldosas. Nos perdoe e que nós sejamos motivo de alegria, de satisfação para com o Senhor. Nos lave no sangue de Jesus e nos purifique, para que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro e sincero contigo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.